A todos, que a paz divina do Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Hoje nós temos a presença aqui da nossa querida amiga Ana Paula, lá do A Caminho da Luz, que vai nos falar sobre a justiça das aflições, capítulo 5 do Evangelho. Antes, como de praxe, leitura de uma página, parece que depois a gente passar a palavra para ela. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, lição 63, não crer. É uma mensagem de Jesus em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Mas quem não crê será condenado. E aí Emmanuel explica essa fala de Jesus. Os que não creem são os que ficam. Para eles, todas as expressões da vida se reduzem a sensações finitas, destinadas à escura voragem da morte. Os que alçam o coração para a vida mais alta estão salvos. Seus dias de trabalho são degraus de infinita escala de luz. À custa de valoroso esforço e pesada luta, distanciam-se dos semelhantes e, apesar de reconhecerem a própria imperfeição, classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. Tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa laboriosa de ascensão à montanha do amor e da sabedoria. No entanto, os que não creem limitam os próprios horizontes e nada enxergam senão com os olhos destinados ao sepulcro, adormecidos quanto à reflexão e ao discernimento. Afirmou Jesus que eles se encontram condenados. À primeira vista, a semelhante declaração parece em desacordo com a magnitude do Mestre. Condenados a e por quem? A justiça de Deus conjuga-se à misericórdia e o inferno sem fim é a imagem dogmática. Todavia, é imperioso reconhecer que quantos não creem na grandeza do próprio destino, sentenciam a si mesmo as mais baixas esferas da vida. Pelo hábito de apenas admitirem o visível, permanecerão beijando o pó, em razão da voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores, enquanto os outros caminharão para a certeza da vida imortal. A crença é a lâmpada amiga, cujo clarão mantido pelo infinito sol da fé. O vento da negação e da dúvida jamais consegue apagar. A descrença, contudo, só conhece que na realidade é um atraso em que a gente se corta ou não crê nas coisas divinas, nas coisas espirituais. Não significa, como ele também assevera aqui, que seremos julgados, levados aos infernos, sem possibilidade de remissão. Não se trata dessa questão teológica, mas se trata da gente realmente retardar a nossa evolução, o nosso progresso, muitas vezes, como nós espíritos reconhecemos, passando temporada nessas regiões inferiores que existem nos planos espirituais. Então, a condenação que Jesus fala é nesse aspecto, o nosso retardamento à nossa evolução pessoal. Então, a gente tem sempre dito aqui, quando a gente abre as palestras, prestemos um pouco mais de atenção no que nós estamos vivendo. O que nós estamos fazendo? Qual é a carga de sentimentos ruins que nós ainda trazemos e precisamos modificar? Todos nós vamos falar, a gente também sempre fala disso, mas as pessoas muitas vezes estão buscando perfeição, então ela não existe. Não existe perfeição na Terra. Se nós fôssemos criaturas perfeitas, de volta uma vez, eu me lembro que um cidadão perguntou de volta, De volta, você é perfeito? Ele falou, claro, não, mas você não é espírita? E eu de volta disse, o espiritismo é o caminho, O espiritismo é o caminho que vai me levar à perfeição. Se eu fosse perfeito, eu de volta respondeu para ele, não precisava mais de espiritismo, a gente nem estaria mais aqui. Mas é uma busca incessante, é uma luta diária, constante, e aqueles que assim fazem, sabe por que eu estou dizendo? A gente luta todos os dias com as nossas imperfeições, mas algumas ainda conseguem nos vencer, algumas ainda conseguem nos derrubar pelos caminhos da vida aí. Mas tudo isso faz parte. E um dia, sem dúvida alguma, quando a gente conseguir entronizar toda a mensagem do Cristo, daquilo que essa doutrina maravilhosa nos ensina, a gente vai conseguir a mudança verdadeira de que todos nós necessitamos. Mas é um trabalho árduo, contínuo, diário, e que não cabe a ninguém mais senão a nós mesmos. As pessoas às vezes têm uma mania de querer mudar os outros, a gente não consegue mudar ninguém. Muita dificuldade a gente consegue mudar nós mesmos, Eu sempre lembro a frase do Manuel Coelho, Estou preocupado em ajustar a minha cabeça, que a dos outros não tem como, cada um que ajuste a sua. A gente não consegue mudar a vida de ninguém, ok?
Mas então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare nessa manhã, na nossa casa, a palestra da Ana Paula, também seus amigos espirituais possam se fazer presente, auxiliando naquilo que ela estudou e preparou para os nossos corações, que a gente consiga também aclimatar tudo isso no nosso dia a dia, procurar viver com todas as limitações e dificuldades que nós sabemos. Nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos nós nesse momento, aqueles que estão aqui no auditório, aqueles que estão nos assistindo ao vivo pelas mídias sociais. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Então, com essa prece, nós damos por aberta a primeira parte da nossa palestra, a palavra da nossa querida Ana Paula. Bom dia a todos. Aos encarnados, desencarnados aqui presentes, aqueles que estão pela primeira vez, né? Aqueles que estão sempre aqui, enfim, que todos sejam acolhidos pelo amor fraternal, a espiritualidade amiga, que nos auxilia sempre, aqui e onde quer que estejamos, com sintonia com o bem, né? Como disse muito bem a página aqui de início, cabe a nós mantermos essa sintonia. À medida que a gente esteja na sintonia com o bem, com o bom, com o belo, a gente já está com 50%, né, do benefício. Já aquele que não se coloca nessa situação, ele tem menos dos 100, dos 50, porque tudo é sintonia, tudo é energia, né, no universo que nos rodeia. Bom, o tema da manhã desse domingo, né? Justiça das aflições. É um tema extremamente oportuno, sempre, acho que nunca deixa de ser, né? Por conta exatamente do contexto que a gente vive. Se estamos num mundo de provas e expiações, aqui cabe passarmos por provas e expiações. Na questão das provas, nós geralmente as escolhemos. E sendo assim, vamos passar por elas sabendo que são para o nosso aprendizado, é um benefício em relação ao que estamos aprendendo e colocarmos em prática no nosso dia a dia, no convívio com nossos companheiros de caminhada. E, obviamente, no caso, dentro da encarnação que aqui, né, estamos. Se for expiação, é exatamente uma condição, né, de ressarcirmos nossos débitos perante a contabilidade divina, já que não há castigo de Deus para conosco. Isso é muito importante ficar claro para que a gente entenda a justiça das aflições. Deus não castiga ninguém. Houve um contexto, né, na época de Moisés, a questão do olho por olho, dente por dente, né, falar o Deus dos exércitos, colocar Deus como se fosse humano, como se tivesse vontades e humores. Né? Já pensou se Deus fosse como nós? Né? Hoje a gente acordou de bom humor, hoje a gente não acordou de bom humor, então hoje eu vou castigar aqui. Não seria Deus. Então, em primeiro lugar, conheçamos os atributos de Deus. Né? A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, soberanamente justo e bom, soberanamente justo e bom. Então, aí já diz tudo. Não há perfeição como a divina, não há, portanto, maior bondade, né? Maior justiça. E se há bondade e justiça, não há. Simplesmente não há castigo. Há sim lei de causa e efeito, e por conta disso, se erramos, precisamos nos reajustar com essa lei divina que está em nossas consciências. Então, à medida que a gente evolua, né, a gente cresça em espírito, intelectual, moralmente, sobretudo, a gente vai tendo maiores responsabilidades e também tendo esse entendimento
da justiça das aflições. Outra coisa importante da gente esclarecer com relação à questão da justiça e das aflições é a gente se reportar uma verdade que a doutrina espírita nos traz, que é a imortalidade da alma. Nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, destinados à perfeição. Não essa perfeição divina, Deus é único, perfeito, mas uma perfeição próxima a dele, né? Como a perfeição do Cristo. Tanto que é responsável pelo nosso planeta, governador espiritual da Terra, e disse, né, já nos disse, eu e o Pai somos um, porque tamanha a sintonia, o entendimento desse Espírito já perfeito com a energia cósmica, né, com... A gente pode dar vários nomes, porque Deus não é humano, não tem humores. Ele não é quem é, como diz Kardec, na sua inteligência, na sua sensibilidade, né, como professor que era. Não é quem é Deus, né? A primeira pergunta do livro dos Espíritos é o que é Deus, por quê? Porque é único, não é quem, não é uma persona. A gente até pode tentar personificá-lo, mas não é. Ele é tudo, está em tudo, como já dissemos aqui, os atributos divinos, onipresente, onisciente, onipotente, ele está em nós, entre nós, nós somos parte dele, nós temos o DNA divino em nós. Fomos criados por ele. Portanto, olha a grandeza de cada um de nós, enquanto espírito imortal. Olha a grandeza. Não ainda a grandeza crística, né, de já termos atingido a perfeição, não. Mas a grandeza para o nosso entendimento, para termos essa certeza que ele falou ali, e nos sintonizarmos com o nosso destino, com quem somos, né? Aqui viemos e para onde vamos, é esse entendimento que nós somos criaturas de Deus, criadas por Ele, simples e ignorantes, sim, destinados, né, nessa escala evolutiva para a perfeição, sim, mas somos só por termos o DNA dele, né, só por fazermos parte da criação dele, nós somos literalmente abençoados, como tudo que ele cria. Mas nós, nesse entendimento como espíritos imortais, é um pré-requisito para o entendimento da justiça das aflições. Somos espíritos imortais. Desde a nossa criação até sempre, temos uma vida. E é importante que a gente entenda exatamente isso. A gente vive, né? Nós temos a nossa vida eterna, vida em abundância. Agora, a gente tem a diferença entre o contrário de morte, não é vida, porque nós já estamos vivos e continuaremos. O contrário da morte, para nós, é o nascimento, né? Nós, quando reencarnamos, nós nascemos aqui. E quando desencarnamos, aí sim, morremos, mas retornamos para onde? Para a erraticidade, que é o momento entre uma encarnação e outra, que é na espiritualidade, né? No plano espiritual. Então, nós temos dois planos de vida nesse contexto. O plano material, no caso, no palco das encarnações, das reencarnações, nos diversos mundos, que não é só aqui, né? E também o mundo espiritual. Esse momento que a gente se encontra entre uma encarnação e outra até atingirmos essa perfeição relativa, crística, né? Como a do Cristo Jesus. Então a gente tem esses dois momentos e a vida permeando tudo. Não temos a morte nesse sentido de ceifar a vida. A nossa vida foi dada por Ele, por essa inteligência suprema, bondade e justiça divina. E a partir daí vamos crescendo, né? A cada encarnação, o palco da vida reencarnatória, né, desse intervalo evolutivo, ele é o planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, que, portanto, como já dissemos no início, faz parte desse contexto, né?
sentirmos dificuldades, passarmos por dificuldades, podem ser dificuldades no sentido de sofrimento físico, né? Pode ser dificuldades ligadas à parte moral, pode ser dificuldades de relacionamento. N problemas e aflições podem e acontecem conosco, né? Em maior ou menor grau, a gente passa por eles, seja no nosso dia a dia, no convívio, né, com os nossos companheiros de caminhada, no ambiente de trabalho, no ambiente de família. Família não é o cadinho da nossa evolução, porque ali é que a gente se reúne com os que precisamos realmente estar no sentido mais próximo. Mas da mesma forma que ali às vezes temos desafetos, temos desafios, também temos aqueles que vêm conosco para nos fortalecer na caminhada, fortalecer a nossa certeza no amparo do alto, nos ajudar nos momentos de aflição. E tudo isso faz parte da justiça divina, da justiça das aflições. Então quer dizer que quando a gente passa por aflições, então isso é justo? Sim, é justo. Porque temos que ter esse entendimento. Deus não castiga ninguém. Então nós não estamos passando pelo problema por castigo. Sim, nós, se tivermos algum problema em relação à lei divina, então a gente vem para um mundo de provas e expiações, espiar, né? Nos ressarcirmos perante a contabilidade divina em relação ao que fizemos, seja em outra vida, seja nesta, né? Se já estamos num momento evolutivo igual escola, né? A gente vai passar pelas provas exatamente para colocar em prática aquilo que a gente já tem em teoria, porque falar é fácil, né? Falar é fácil. Fazer, exemplificar é que é realmente o mais difícil, e o que mostra, o exemplo não arrasta, se fala isso, né? O exemplo arrasta, porque ele realmente leva. Nós temos o maior de todos os exemplos, que só não deixou nada escrito, falou, né, o que precisava ser dito, e muitas das coisas que ele falou a gente ainda hoje não consegue fazer a correta interpretação, mas sobretudo exemplificou, que é Jesus. Jesus, ele viveu literalmente na exemplificação do que falava. E inclusive no final, né, da sua etapa aqui na Terra, que foi uma etapa missionária, aí é importante a gente também ter esse entendimento, né? Ele não veio espiar nada, e olha o que ele sofreu. Ele não veio provar nada, porque ele também já não precisava. Mas ele tinha um cunho de missão. E isso às vezes acontece conosco, não na amplitude crística, mas às vezes a gente está passando por uma aflição. Às vezes a gente está passando por uma aflição e ela não necessariamente, né? Vamos dar um exemplo, a pessoa nasceu numa família em que ali ela está destoando dos demais. Ela tem um outro pensamento, ela é um espírito mais evoluído em relação aos outros ali. Aí a família é difícil, a situação é difícil. Ela não necessariamente veio passar por uma prova, embora seja uma prova, a gente está sempre se melhorando, porque nós não somos espíritos perfeitos. Então, ela exatamente não é uma questão de prova e muito menos de expiação. Ela pediu para passar por aquilo, é uma missão dela estar com aquela família e elevar o padrão daquela família espiritualmente, ajudá-la no que for preciso. Vai ser, de certa forma, uma prova? Sim, porque é um espírito em evolução. Mas por ser mais evoluído que os demais, na verdade ele está tendo uma missão ali. Então as missões não são só as grandiosas. As pessoas falam assim, é um missionário. Olha Chico Xavier, olha a missão de Chico Xavier. Não foi a missão do Cristo, mas foi uma missão destinada a poucos. E ele deu conta. Porque eram espíritos, um espírito extremamente elevado. Chico Xavier é um exemplo, não é uma questão de endeusamento, porque a gente nem tem que fazer isso. É uma questão de fato, e contra fatos não há argumentos. Chico Xavier
foi aqui e é um exemplo para todos nós, como espírita, como médium, e ele tinha atributos de mediunidade que poucos ou quase ninguém a gente vê com, porque ele tinha, era muita coisa, ele tinha uma percepção, a questão da própria aura dele, era um espírito preparado, foi, né, um espírito preparado para fazer o que ele fez. E deixou um legado enorme, não só em psicografia, né, livros importantes psicografados, mas como ser humano, como médium, na sua seriedade, na sua simplicidade, na sua consistência de trabalho diária. Fazia chuva, fazia sol, não era assim, hoje está chovendo, não vou não. Não, ele foi e é um exemplo para todos nós, em vários sentidos. Ele veio certamente com esse cunho missionário. Quer dizer então que ele não estava devendo nada, já era um espírito perfeito? Não. Chico, ele mesmo, na sua grande humildade, falava: eu sou um cisco. Do Francisco, eu sou um cisco. Eu sou o cisco do Francisco. Então, se ele é um cisco, não é para que a gente se coloque lá, não sei aonde, não, de achar que a gente não é nada, não é isso. Mas para que a gente entenda que se ele falou isso, é por causa da humildade inerente às grandes almas, aos sábios. Só a gente lembrar Sócrates, né, o filósofo, né, só sei que nada sei. Porque quanto mais sei, quanto mais a gente sabe, no sentido de abarcar conhecimentos, né, porque lotar de informação, só a gente abrir internet, redes sociais. Informação não é conhecimento, informação gera conhecimento, mas a gente tem que filtrar, né? Então, conhecimento é algo que a gente adquire, conhecimento é algo que a gente conquista, e é uma coisa diária, né? Então, nesse contexto, ele, né, tinha essa sabedoria dos sábios mesmo, né? Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu tenho a humildade de saber que eu tenho muito a aprender. Só a gente olhar o nosso planeta, né? O nosso planeta, para nós, é algo macro. E é. Em relação a nós, a gente é como se fosse um grãozinho de areia em relação ao planeta Terra. Um grãozinho importante, componente importante do planeta. Mas somos, nesse sentido de grandeza do planeta. Agora, vamos olhar um documentário em relação ao cosmos, né? Aos planetas, ao sistema solar, só a Via Láctea, que é a nossa parte aqui. Se a gente olhar só a Via Láctea, nosso planeta em relação à Via Láctea, não se compara nem a um grão de areia na praia, é menos. E se a gente olhar a Via Láctea em relação a outras galáxias, ela que vira um grão de areia. E por aí vai. A gente não tem condição de mensurar a grandeza do universo. Aí a gente vai trazer para cá, para nós, a importância. Tudo isso é criação divina. Nós somos criação divina. E Ele nos criou para amar e por amor. Na sua sabedoria, muitas pessoas às vezes questionam: por que Deus não nos criou já prontos, perfeitos? E qual seria o nosso mérito? Porque só quem passou pelo problema sabe a dificuldade e tem o mérito de perseverar e sair. É só a gente pegar um exemplo de uma prova de esporte, por exemplo. A pessoa se prepara, a pessoa tem às vezes como eles falam assim, aquele tiro de 100 metros, né, que a pessoa tem que sair correndo. Mas para ela alcançar aquilo ali, ela teve um preparo físico, ela teve um preparo de alimentação, um preparo emocional, porque ela tinha um desafio a vencer. E ela teve o mérito de vencer porque ela se preparou e ela realmente conquistou aquilo. Então ela sabe cada dificuldade e como é importante vencer cada processo. Porque aquilo, na verdade, não é assim, a bel prazer de Deus, né? Assim, eu quero que eles aprendam porque eu quero que eles aprendam. Não. Tudo tem uma etapa e tudo tem um porquê na nossa vida.
em cada processo de aprendizado, seja na alegria ou na tristeza, no caso que a gente está falando aqui da justiça das aflições, é exatamente justa por causa disso. Porque ela não tem a ver com castigo, ela tem a ver com um processo de dinâmica evolutiva nessa escala numa perfeição. Hoje nós estamos num mundo de provas e expiações que caminha para a regeneração. A Terra, enquanto planeta, categoria planetária, caminha para um mundo de regeneração. Nós já estamos meio que na turbulência dessa arrumação. A gente sabe, né, quando tem uma reforma, não dá um certo trabalho, né? Só pensar assim dentro de casa, tem que tirar coisa do lugar, no final vai ficar bom, mas até lá a gente tem um processo. E muitas das vezes é um processo doloroso, sobretudo se a gente colocar no sentido de reforma íntima, que é para isso que a gente está aqui, evoluir, crescer em espírito e ajudar no progresso alheio. Porque se a gente esquecer dessa terceira parte, a gente está sendo egoísta, então aí a gente está perdendo a oportunidade de aprendizado e mostrando que ainda não aprendeu nada. Emmanuel fala, as chagas da humanidade, orgulho e egoísmo. É o que mais vê. É o que mais se vê hoje em dia. Né? Questões ligadas ao orgulho e ao egoísmo do ser humano. Nós temos ainda isso em nós, em maior e menor grau. Felizmente, se a gente tem em menor grau, começa a aparecer então mais virtudes, porque o contrário do egoísmo vai ser a generosidade, a caridade, o exercício da caridade na sua amplitude, né? Porque ela tem várias formas de se manifestar. Não é só dando um dinheiro ou um alimento, né, para alguém, mas também passando uma palavra, né, transmitindo fé, força, esperança. Uma prece, que como disse, né, Joana, a prece recompõe. E ela recompõe não só a nós mesmos, porque a gente muda totalmente a nossa vibração quando a gente faz uma prece sincera, principalmente em prol de alguém, né? E ela também vai ajudar aqueles, né, pelo qual a gente está pedindo. Então, ela recompõe em N sentidos. Os amigos espirituais superiores, eles são muito sábios já. Cada fala de Joana de Ângeles, Emmanuel, o próprio Chico, na sua simplicidade, já trazia isso, porque era um espírito que estava, vamos colocar entre aspas, analfabeto em relação às pessoas, né, doutorados, etc. e tal. Mas ele tinha, e tem, né, porque ele é vivo, ele é imortal, como cada um de nós, ele trouxe consigo um cabedal de conhecimentos e uma condição de abarcar tudo que lhe foi passado em relação. Porque, olha só, se ele foi um filtro de tanta coisa boa, olha quanta coisa, vamos colocar assim, de líquido, trazendo para uma metáfora, o copo, tanta coisa passa boa ali que vai ficar um resquício, não tem que lavar, só que nesse caso não tem sujeira, é o de bom que ele recebeu, além do que ele já trazia consigo. Então, ali no caso é para fazer como se fosse um copo de barro, né? Ele entrando, o líquido ali era tão bom que só compunha o barro não desfazia, não ficava ruim de passar a água ali. Entendeu? Então, ele, na verdade, ele captava, recebia, passava. Captava, recebia, passava. E olha que de uma fonte cristalina. Então, olha que beleza a missão dele, e que não foi fácil. É só a gente ver filme, quem quiser assistir o filme da biografia do Chico, ler, se ainda não leu, saber das histórias do Chico. Um legado. Como outros têm, independente de serem espíritas ou não, a gente tem vários outros missionários pelo mundo afora, felizmente, né? No sentido de grandes missões. Porque nós temos as nossas pequenas missões também. Nós também somos designados a ajudar. Porque se a gente tem esse entendimento, a gente começa a se ver como veículo do bem. Assim como outros são do mal. Existe o contrário do bem, é o mal? Não, na verdade o contrário do bem é o mau entendimento das leis de Deus.
Porque só existe o bem, não existe nada contrário a Deus. Deus é único, não existe um opositor, como muitos quiseram colocar e infelizmente ainda colocam. Existe sim opositores no sentido de igual aluno que não gosta do professor, não tem? Ah, não gosta do professor, é muito exigente. Não quero essa exigência toda. Não quer, mas você está numa escola e aquela exigência lá na frente você vai falar, poxa, se não fosse aquele que me apertou nessa matéria, hoje eu não saberia fazer essa coisa aqui que eu estou fazendo no meu trabalho, na minha vida, na minha escola, onde eu estiver. Então tudo tem um propósito. A justiça das aflições, ela é, na verdade, uma ferramenta educativa. Reencarnar é uma proposta reeducativa que Deus nos oferece. Uma vez eu comprei na Feira do Livro Espírita, muito tempo atrás, uma camiseta com essa frase. E jamais esqueci, porque ela é realmente muito forte e muito propícia, oportuna sempre. Porque se a gente tem esse entendimento que reencarnar é uma proposta reeducativa que Deus nos oferece para nos reeducarmos, para nos ajudarmos, se estivermos fora da linha, entrarmos na linha de crescimento, de evolução espiritual, intelecto e moral. Se a gente tem esse entendimento, a gente não vai achar que é injusto uma aflição, um sofrimento. Como humanos, sim, como crianças espirituais, sim, maturos, sim, a gente vai achar, ai, que chato isso, não merecia, por que eu fiz que eu merecia? Pensa bem, e se pensar bem, talvez até lembre, nessa vida minha, o que fez para estar passando por aquilo. Em outro não vai lembrar, mas alguma coisa fez. E se não fez no sentido de expiação, né, está se ressarcindo perante a contabilidade divina, fez em relação a ser uma oportunidade de colocar em prática aquilo que lá já aprendeu. Aprendeu, teoria. Agora vamos praticar, vamos ver se aprendeu. Né? Porque senão é muito fácil a gente estar dentro de uma casa espírita ou dentro de uma outra instituição de outra vertente religiosa e que é bom ajudar as pessoas, tá? Aí você está passando uma pessoa, sabe, você pode me ajudar a comprar um litro de leite? Ok, a gente não sabe se uma pessoa está falando a verdade ou não, aí é um problema dela. Mas bateu na nossa porta, tem 1 quilo de alimento para me ajudar? Eu vou olhar, tenho. Não tenho, ou não quero dar. Olha só, eu fui lá, eu aprendi que é importante fazer. Mas na hora de praticar eu não quero. Eu não estou preparada ainda. E ok, que cada um está no seu tempo. Mas então entenda que para toda ação tem uma reação. Não é castigo. Aí você acontece alguma coisa lá na frente, você precisa de alguma coisa em relação a alguém e a pessoa te nega. Aí você fala, sei o que eu fiz. Teve uma oportunidade de ajudar e não ajudou. Então não foi castigo, foi só para a gente entender, assim, tá vendo? O que é se colocar no lugar de alguém, estar no lugar de alguém que precisava e não teve, não deram. Poxa, mas por quê? Porque a gente está aqui em aprendizado. A gente está no hospital, escola, né? Presídio, acho, tem gente que usa esse termo, mas eu acho presídio só se a gente for colocar no sentido de que a gente está no corpo físico e a gente é liberto quando a gente está fora dele. Então, nesse sentido, ok. Aí é a prisão do espírito em relação ao corpo, em relação ao corpo físico. Aí é uma prisão, né? E que a gente, olha a bondade, olha a sabedoria, olha o atributo divino falando de novo aí para nós. Durante o sono físico, a gente, de certa forma, se liberta. A gente desdobra, né? A gente sai do corpo físico e vai viver um pouquinho a nossa vida real. Que a gente está aqui numa vida, é real? Claro que é. No sentido racional é real. Mas no sentido de realidade única, universal, de vida imortal, a nossa realidade é o plano espiritual. Então, durante o sono físico, a gente vai, sai, como diz, de dentro d'água e vai respirar o ar puro
né? Pegar um oxigênio para dar uma mergulhada de novo depois e ficar por aqui enquanto tem que estar aqui. Mas a gente tem, inclusive, essa oportunidade. Aí são as tendências. Durante o sono, a gente vai ou dar uma aprontadinha, né? Porque a gente vai onde a gente gosta, né? Nosso anjo da guarda, muitas das vezes, está no chão. Vem cá, vamos assistir uma aulinha de alguma coisa, né? Vem cá, vamos assistir, vamos trabalhar, né? A gente que trabalha em reunião mediúnica sabe que a gente não trabalha só em reunião mediúnica. Quem não está na reunião mediúnica também não trabalha só aonde trabalha. Por quê? Falando de casa espírita. Eu não frequento a reunião mediúnica, mas eu dou passe. Eu não frequento reunião mediúnica, mas eu ajudo, eu ponho a água lá, eu ajudo, eu recepciono as pessoas. Eu não sou da casa espírita, eu sou da igreja X, do templo Y, mas eu faço bem ali. Pode ter certeza, durante o sono físico você vai ser chamado para continuar fazendo alguma coisa boa, porque você está nessa sintonia. Eu quero ser útil para o bem. Quando a gente faz a prece, né, que o ideal é que a gente faça uma prece, curta que seja, porque a prece não é tamanho, é qualidade, né? Na hora que eu acordo, Senhor, obrigada pela noite que eu tive, espero ter sido útil para o bem durante o sono físico, que eu tenha um bom dia e também seja útil aqui em vigília, né? Pronto, olha só, se isso é verdadeiro, é uma prece, já fiz. Antes de dormir, Senhor, obrigada pelo dia que passou, desculpa meus erros, minhas falhas, que eu tenho a oportunidade de repará-los, sendo útil para o bem, porque o amor cobre a multidão de pecados, né? Então, que eu tenho a oportunidade de repará-los, sendo útil para o bem, no que eu possa, saiba fazer. Que eu tenha uma boa noite de sono em companhia de bons espíritos, sendo útil para o bem naquilo que eu posso fazer, que eu devo fazer. Que eu tenha um bom dia amanhã. Isso não é receita de prece, tá, gente? Eu particularmente faço assim. Mas, enfim, é uma conversa nossa com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais, com aqueles que estão próximos a nós, nos afinizando com essa energia. Por quê? Durante o sono físico, com essa vontade, a nossa tendência é o quê? Então vamos estudar, vamos conhecer outro lugar, algo de útil vai acontecer, seja em benefício da gente, sempre é, porque fazer o bem faz bem, né? Então, seja em benefício nosso, seja em benefício de outros, né? A gente vai estar nesse momento do desdobramento do sono físico sendo útil para o bem. Então, essa sintonia é essencial para nós, para esse entendimento. E muitas das vezes, né? É ela que vai nos ajudar a enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia, na bendita justiça das aflições. Porque, como também disse Emmanuel, né, o bem que a gente faz é nosso advogado em toda parte. Então, se eu faço bem em desdobramento, eu estou fazendo bem. Mesmo que seja um negocinho fininho, assim, uma coisinha pequenininha, mas eu estou sendo útil, eu quero e estou conseguindo fazer o bem. Contribuir para o bem, fazer brilhar minha luz, como disse o mestre. Se eu sou útil para o bem em vigília, né, durante o dia, eu também estou contribuindo para o meu progresso e ajudando aqueles que caminham comigo. Eu estou contribuindo, inclusive, para amenizar eventuais sofrimentos, já que a gente não está no mundo de provas e expiações. Então, vez ou outra a gente vai passar. Não existe absolutamente ninguém no nosso planeta pode ser o mais rico, o mais isso, o mais aquilo, falar assim, você nunca teve uma aflição. Você nunca vai ter uma aflição. Você não passa por aflições. Não existe. Simplesmente não existe. Se alguém disser que nunca passou, está mentindo. Até para si mesmo. Que a pior mentira é aquela que a gente fala para a gente mesmo, né? Tem o pior cego, aquele que não quer enxergar. Também a pior mentira é aquela que a gente faz para nós mesmos. Todo mundo pode acreditar, mas lá no fundo, sobretudo dentro da nossa consciência, a gente sabe que não é verdade aquilo, né? Então,
se a gente se coloca nessa posição e nesse entendimento, a nossa consciência, né, a nossa afinidade com os amigos espirituais, tudo isso se aprimora e nos ajuda. Não tem como não ter aflição num mundo de provas e expiações. Você não vai achar aflição em mundos perfeitos, porque simplesmente não tem porquê. Aí sim seria injusto. Aí sim seria injusto. Porque a justiça das aflições, a justiça, né, nesse passar por problemas, por dificuldades, porque alguma coisa fizemos para isso, não no sentido de, estamos pagando, que é outra coisa errada. Muita gente conhece a doutrina espírita e fala assim, a gente está aqui para pagar, né? Já me perguntaram isso várias vezes. Óbvio que não, a gente não está aqui para pagar nada. Somos devedores na contabilidade divina? Somos, mas por conta das nossas dívidas contraídas por nós mesmos em outras épocas, por mau uso do nosso livre-arbítrio. Só isso. Não foi porque eu vim aqui para sofrer. E Jesus disse, o amor cobre a multidão de pecados. Então, se o Mestre, na sua já perfeição, né, nos exemplificou, a ponto de lá no final, né, ele passando por todo o problema que ele passou, e lá na crucificação, com todo o sofrimento, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não sabem mesmo, porque olha ele passando por tudo que ele não precisava. Ele não estava ali pagando nada. Ele não estava ali provando nada. Era puramente questão missionária de um espírito, governador espiritual do planeta, que já estava aqui na época da formação do nosso planeta. A gente nem sonhava em vir para cá ainda. Vida inteligente, vida humana, nem sonhava. Ele estava aqui na formação, na época de resfriamento da próstata. Olha a magnitude desse espírito. E ele se preparou, que aí sim foi também um enorme sacrifício, ele se preparar para entrar no corpo físico, no mundo quase primitivo. Quase. Que ainda que fosse hoje em dia, viesse para ele ser um enorme sacrifício também. Porque é você pegar um espírito que não tem mais nada em relação à parte física, né? E você fazê-lo entrar dentro como se fosse um caixotinho. Vamos pegar uma coisa pesada, não pode ser um caixotinho leve, um negocinho de plástico, não. Vamos pensar num negocinho de chumbo. Uma caixinha assim, igual caixinha de joia, vai da bijuteria, uma caixinha desse tamanhozinho assim de chumbo. Jesus tem que entrar ali dentro e ficar, no sentido de corpo físico, e ficar ali por 33 anos. Com todo o seu esplendor, com toda a sua condição fluídica, energética, que às vezes a gente não entende isso, gente, porque é realmente muito complexo. Essa condição, porque o espírito, o perispírito, ele tem a ver com a condição do planeta. Então a gente aqui tem um perispírito, quem está em outros planetas tem outro tipo de perispírito. Por isso a dificuldade das pessoas falarem, tem vida no planeta, a gente não está vendo, né? Então a gente não está vendo, não existe. Jesus falou, olha quanta coisa que Jesus falou, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. A doutrina espírita nos traz a questão da imortalidade da alma, da pluralidade dos mundos. Então, a gente não entende. Então, por que a importância do amai-vos e instruí-vos? Para que a gente tenha esse entendimento, porque os espíritos amigos, eles vêm e têm condição de nos trazer, aclarar a nossa consciência, trazendo verdades. Mas a gente tem que ter o terreno preparado para absorvê-las. Porque senão a gente simplesmente é a mesma coisa que pegar uma criança de pré-escola e colocar num banco de faculdade.
Vamos falar hoje sobre sociologia. Aí a criança está ali, não sabe nem falar A, B ainda direito. Vai entender? Não tem condição, não tem terreno cognitivo, não é falta de capacidade, não desenvolveu ainda. Nós temos o DNA divino em nós temos o potencial em nós. Jesus, ó, mais uma fala do mestre. Vós sois deuses, com D minúsculo, né? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então nós temos isso em nós. Nós temos esse potencial. Mas a gente precisa crescer. Aí, olha de novo a sabedoria divina com relação a não nos criar perfeitos e sim perfectíveis. Porque é nesse ambiente de aprendizado constante é que a gente vai chegar lá com o mérito. Se a gente passa por problemas, dificuldades ligadas aos nossos erros passados, né, a gente também tem o mérito daquilo de bom que a gente conquista, que a gente faz. Então tudo é justo porque Deus é soberanamente justo e bom. Tudo, gente, não é à toa que a gente fala que a doutrina espírita traz a fé raciocinada, porque a importância da fé é óbvia, mas o raciocínio em cima dela é essencial, porque é ele que vai trazer essa clareza para nós em relação à justiça das aflições, em relação aos porquês. A doutrina espírita ela é altamente consoladora, porque ela traz os porquês. O porquê do sofrimento, o porquê da dor, o porquê das dificuldades. Ela nos mostra e nos consola. Aqueles que muitos procuram, né, a doutrina espírita, as casas espíritas, querendo uma notícia de um ser, né, de uma entidade que já desencarnou, de um ente espiritual, e que muitas das vezes ela não tem ali a resposta no sentido de psicografia. Às vezes até tem as cartas consoladoras, né, de Chico e outros trabalhos espíritas, né, com relação a isso que acontece, ajudam, trazem o conforto, sim, mas o maior conforto trazido pela doutrina espírita é exatamente o entendimento de toda essa dinâmica divina, dessa justiça de um Deus que não tem humores. Hoje está bom, amanhã está ruim, esse povo aqui vai sofrer, esse aqui vai ser o eleito. Não, todos somos filhos de Deus. Só que passando por dificuldades, problemas inerentes à nossa condição evolutiva, individual e coletiva, no sentido de nações, por exemplo. Assim como estamos, né, mundo de provas e expiações em relação a outros planetas. Existem outros planetas de provas e expiações também, outros de regeneração, outros perfeitos. Porque olha só, nesse universo todo com vida infinita, acha que só tem aqui, só tem ali? É muita coisa. Nós é que não temos condições, não temos conhecimento, não temos vocabulário, como os amigos espirituais muitas vezes falam, para entender muita coisa ainda. Mas felizmente a doutrina que tem esse tripé, ciência, filosofia, né, a religiosidade, ela consegue abarcar isso e trazer a luz nas trevas da ignorância. E aí a gente vai aprendendo, vai se iluminando, se auto-iluminando e fazendo com isso brilhar a nossa própria luz, que está em nós. A gente tem essa luz, só que a gente que tem que acender. O interruptor não está lá fora. Existem sim situações que podem startar esse processo de auto-iluminação, e muitas das vezes o sofrimento é uma delas. Joana de Anjos fala, né, que a dor é uma professora. E quanta gente só aprende pela dor, outros nem por ela. Tamanha a sua condição evolutiva ainda, numa única encarnação, às vezes passa por um problema, uma dificuldade, e ainda o coração está muito ligado a sentimentos ruins. Só que aí o espírito, muitas das vezes, ele está tão ligado ao ódio, a querer se
vingar e, enfim, querer fazer justiça com as próprias mãos em relação a algum encarnado, questão obsessiva, enfim, que em algum momento isso cansa. Ele mesmo, em algum momento, pode demorar milênios, porque somos feitos para a evolução. Então, em algum momento, a essência vai tocar de querer sair daquele sofrimento. E aí vem o momento do resgate, do auxílio. Está aí nos cinemas, eu não sei se vocês já assistiram, se não assistiram, vale muito a pena. Tem o nosso Lar 1 e, no caso, o 2, né, só para ter o entendimento que é a continuidade das obras, mas é baseado nas obras, né, de André Luiz, no caso, Os Mensageiros. E fala muito bem ali a beleza do resgate. Na hora que o espírito ele está tão necessitado de consolo, ele mesmo não aguenta mais aquilo. E a misericórdia divina estende a mão. Mais uma vez vem alguém, porque ele teve vários momentos de alguém querendo ajudá-lo. Mas é aquela história, a pessoa está caindo aqui, você estende a mão. Se ela não segurar, olha a parte dela. Se ela segurar, você puxa. Se você estende, ela não segura, ninguém vai puxar ninguém vai resgatar de nada. Então há necessidade desse, né? Buscai e achareis, bata que a porta vos abrirá. É tanta fala sábia do Cristo que vai se adequando à medida que a gente vai falando, né? Que a gente vai abordando os assuntos, porque realmente a justiça das aflições tem a ver com todo esse amor e a misericórdia de Deus e o entendimento dessa dinâmica para a nossa evolução ligada ao mundo que a gente vive. Quando a gente passar para um mundo de regeneração, não vai ter problema? Claro que vai. Mas estaremos mais ligados a esse perfil de alguém que quer se melhorar, regenerar-se. E aí as condições vão ser melhores. O bem vai dar uma parecida, né? Porque hoje em dia existe, tá? A gente não pode olhar para o mundo com aquele olhar de pessimismo. Nossa, o mundo está acabando, o mundo tá... Tem muita gente que ainda fala assim, não, vamos olhar se tem metade do copo, tá mais para cheio. Não é só olhar que está achando que está mais para vazio. Vamos olhar o lado bom, porque existe nessa dinâmica toda, tem os seus porquês. E certamente, se nós estamos numa linha evolutiva, para trás é que a gente não está. Individualmente, a gente até pode dar uma paradinha. Enquanto nação, pode dar uma paradinha evolutiva, mas voltar, não. Retroceder, não. Desaprender o que sabe, não. Pode até esquecer. É aquele momento de esquecimento. Tanto que a gente vem para cá e tem o esquecimento do passado, que é também outra bênção. Se tiver que aparecer alguma coisa, a gente vai ter alguns insights, vai vir alguns cliques ali que a gente vai lembrar, se for necessário. Mas, no geral, a gente esquece porque, se não houver o esquecimento, como que a gente vai, entre aspas, zerar o processo aqui para entrar no jogo? Né? Então, olha só como que mostra, mais uma vez, da nossa vida eterna, que somos imortais. Se a gente vive uma vez só, ou seja, Deus nos criou e a gente continua vivo, só muda, né, o plano, encarnado, desencarnado, se a gente continua nesse processo, quando a gente mergulha na carne de novo, se a gente não esquece, como é que faz? A gente não tem maturidade nem emocional, psíquica, nem espiritual para a gente aguentar, ó, e aquele ali foi isso, e eu fiz isso com aquilo ali, e meu filho, meu esposo, minha mulher, minha mãe, meu pai, meu colega de trabalho, e quando a gente achar alguém que nos amou, que a gente amou, vai ser uma maravilha, mas isso não precisa, porque a gente sente. As afinidades a gente sente, e as não afinidades também. Então só isso já é um sinalzinho, já é um norte para a gente ter esse entendimento. Alguma coisa. Quer dizer então que se eu não sinto uma energia boa com aquela pessoa, foi alguma coisa. Não tem que ficar conjecturando. Tem que só ter um entendimento de que há sinais, inclusive energéticos. Às vezes a energia não bate. Ninguém fez nada para ninguém. Simplesmente a vibe, né, é outra. Eu penso no bem, eu desejo o bem, eu quero me melhorar, as minhas imperfeições, as minhas dificuldades. Entender que eu tenho que melhorar a mim, como disse bem, não é achar que eu tenho que arrumar o outro.
Se é difícil a gente se melhorar no sentido de reforma íntima, autoconhecimento, autotransformação, e dirá o outro. Então, que cada um tenha o seu trabalho individual, porque é individual. Há contribuição de uns para com os outros, por isso somos seres sociais, porque é nesse convívio, nesse entrelaçamento social, que a gente se ajusta conosco e com os outros. E, no geral, com a contabilidade divina. Se tiver alguma coisa para ressarcir, se tiver algo para contribuir, se for missão, né, aquela coisa de contribuir para melhorar aqui ou ali. Enfim, todos nós estamos aqui não a passeio e muito menos para sofrer. Estamos aqui para evoluir, para crescer em espírito, para nos desenvolvermos naquilo que precisamos, para colaborarmos nessa dinâmica do Cristo, na obra divina. Colaborarmos. Não é castigo, não é obrigação, é convite. Vamos colaborar nessa dinâmica divina. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que Maria Santíssima nos envolva sob o seu manto de luz na nossa caminhada individual e coletivamente. Que neste momento o planeta tanto necessita, porque é muito turbulento, né, esse ajeitar, né, de lugares, com essa reforma planetária. Nós precisamos muito cuidar da mente, pensamentos, sentimentos, atitudes, para que a gente se mantenha na boa sintonia, se ajude e se deixe ajudar, porque ainda tem essa. Às vezes a gente quer ajudar e o outro não quer ser ajudado. E aí é impossível. Da mesma forma que é impossível a gente ensinar alguma coisa para alguém que acha que já sabe. É impossível. Se ele acha que já sabe, você não tem nada a ensinar. Nós estamos aqui em aprendizado constante. Justiça das aflições, porque Deus é justo. E muito, muito amor no coração, porque é isso que nos aproxima cada vez mais da energia do amor de Deus. Muita paz a Deus. Se me permite, eu trouxe um negocinho para ler aqui pequenininho. É do livrinho Minutos de Sabedoria, lição 181. Não perca seu equilíbrio interno. Por maior que seja a tempestade que o envolve, não perca seu equilíbrio. Todas as tempestades passam, e se soubermos recebê-las com serenidade, nenhum mal nos causarão. Jesus dormia no fundo da barca. Quando os discípulos o chamaram, nervosos, ele acalmou tudo. Faça o mesmo. Recorra ao Divino Mestre, para que as tempestades se acalmem a seu lado. Agradecemos muito a Ana aí, né? Essa mensagem da manhã de hoje, que Deus te abençoe sempre. Agradecido, sempre atende os nossos convites aqui na casa, né? Já ao longo dos vários anos e anos. Esse é meu Carlão, né? Está se especializando aqui em nosso filmador, quase todo domingo. E a presença de todos vocês no salão e a que estão nos acompanhando aí pelas mídias sociais. Palestra de quarta-feira que vem, Anderson Patrício dando continuidade ao tema. O Anderson vai nos falar das causas atuais das aflições, ok? Então vamos encerrar a primeira parte, lembrando a vocês que depois tem aquele cafezinho fraterno, já de todos os domingos agora lá fora, aquele bate-papo saudável, né? Na confraternização. Então vamos encerrar essa primeira parte, passando depois para o passe. Aqueles que tiverem necessidade agora no salão serão chamados de acordo com o número de passistas lá dentro da sala. Então, Senhor, agradecidos por essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã festiva de domingo. Que o Senhor possa abençoar a todos que aqui estão, aqueles que não puderam comparecer, aqueles que estão nos assistindo aí pela internet. Que tenhamos mais um domingo de paz, de tranquilidade, de harmonia, sobretudo, como disse a Ana, de muito amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
não nos deixeis cair nas tentações do caminho, livrai-nos de todo o mal. São teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim então nós encerramos a primeira parte, passamos para a segunda. Muita paz a todos.